Pronto, pessoal. Bom dia a todos. Essa é a edição de reposição da disciplina remota de materiais de construção 1. Estou aqui presente eu, professor Lucas Babadopoulos, da turma 3. Está ainda presente o professor Aldo, que é professor da turma 2 dessa disciplina. E nós temos ainda as duas dos nossos monitores, né? A Isabelle e a Sâmia estão aqui com vocês também, assim como a estagiária docência que apoiou a preparação dessa disciplina na forma remota, que é a Camila Carvalho, que vocês estão vendo aí. Então nós temos aqui 2/3 da equipe de professores. O professor Eduardo pediu desculpas, ele tinha outro compromisso já agendado. E nós temos a estagiária docência da disciplina, assim como metade da equipe de monitoria. Essa foi a equipe que transformou a disciplina de materiais ao longo dos últimos 3 meses na disciplina que foi ofertada de maneira completamente remota através do SIGA e através da gravação de vídeos que foram disponibilizados em diferentes plataformas. O plano de reposição eu vou apresentar hoje para vocês. A ideia desse momento com vocês é que vocês tirem as dúvidas a partir da apresentação que a gente vai dar e fornecer todo o suporte que vocês precisem para concluir com sucesso a disciplina, assim como os que puderam na primeira etapa, certo? Tiveram acesso e etc. Eu espero que a universidade esteja fornecendo todas as facilidades para que vocês, agora nessa versão de reposição, também tenham todas as condições de concluir com sucesso a disciplina. Eu considero, e aí baseado inclusive nos feedbacks que recebemos dos alunos, para aquela primeira etapa, certo? Vamos dizer assim, a cobaia da versão remota. Eu considero que a gente teve relativo sucesso. Eu dificilmente conseguiria imaginar que tivéssemos uma adesão tão grande e tão positiva dos alunos. Os alunos realmente se empenharam. E isso, evidentemente, foi muito mérito da equipe de monitoria, que ajudou a preparar todos os capítulos de apostila, e a estagiária da docência, claro, que tá aqui também, a Camila. Então, por favor, utilizem essas facilidades que a gente está tentando criar na disciplina, sabendo que, evidentemente, a disciplina remota não é o que a gente queria, só que não há alternativa. Então, da mesma maneira que eu disse isso cerca de pouco mais de 3 meses atrás, para todos os alunos, mostrando os números da pandemia e a expectativa, eu digo de novo, certo? Não há expectativa de disciplina remota para o primeiro semestre desse ano e há pouca expectativa de disciplina presencial, né? E há pouca expectativa de disciplina presencial para o segundo semestre. A gente sabe pouco ainda sobre o que vai acontecer no segundo semestre. Mas a princípio vamos trabalhar com terminar esse semestre com sucesso, apesar dele ser remoto, e fazer o melhor para entrar o segundo semestre com todas as condições que a gente conseguir ter daqui para lá. O fato é que essa disciplina vai se dar de maneira remota. Se for possível, e essa foi uma discussão longa entre os professores até tomar essa decisão, se for possível a gente vai fazer pelo menos as provas presenciais com janela aberta, distanciamento mínimo de 3 metros entre os alunos, sem o ar-condicionado e com o máximo de circulação de ar, tentando pelo menos, e com o uso obrigatório de máscaras, né? Tentando pelo menos diminuir os riscos de sair de casa nesse momento. Mas a princípio todo o resto da disciplina e possivelmente também a prova vão ser remotos. E eu vou apresentar para vocês agora o plano de reposição. Se o professor Aldo quiser falar alguma coisa, ou qualquer um de vocês, inclusive os monitores e a estagiária da docência, por favor, abram o microfone e participem da aula o máximo que puderem. Isso foi algo importante anteriormente e eu reafirmo, participar das aulas ao vivo e discutir vai levar vocês a fazer melhor essa disciplina. Professor Aldo. Bom dia, pessoal. Lucas, você está dizendo que a aula está gravada, né? Tá, eu prefiro gravar com a minha ferramenta do que com o Google Meet, professor. Ok, tá certo. Era essa a minha preocupação. Sem problemas. Pessoal, eu desejo a vocês sucesso aí nessa nova etapa, tá certo? Nós estamos aqui à disposição para apoiá-los nessa nova empreitada, tá? Okay? Então, bom trabalho para todos nós. Valeu. Eu queria pedir que alguns de vocês, por favor, voluntários aí, abrissem o microfone
e compartilhassem as principais dificuldades, especialmente aquelas que a gente possa trabalhar juntos para resolver, certo? Nós, professores, a equipe de monitoria, junto com vocês para viabilizar que essa disciplina seja feita com sucesso pela totalidade dos alunos, certo? O objetivo é que 100% dos alunos matriculados em materiais em 2020 tenham sucesso. Esse é o objetivo, aliás, como em qualquer disciplina. Mas dadas as excepcionalidades, a gente tem feito um trabalho de muito mais proximidade com os alunos, certo? E eu gostaria que vocês tentassem compartilhá-las ao máximo, o que puder, evidentemente o que se sentirem à vontade, com os professores e com a equipe de monitoria, para que a gente possa ajudar de maneira mais personalizada a cada um de vocês. Então, se alguém puder abrir o microfone enquanto eu preparo aqui a tela, eu agradeço. Se ninguém se sentir à vontade, também não tem problema. Eu vou pedir para os monitores, talvez através dos monitores vocês se sintam mais à vontade para externar do que vocês estão precisando para fazer bem essa disciplina. E aí eu começo aqui rapidamente e apresento como a gente vai proceder para essa reposição das aulas. Certo? Vocês estão todos vendo minha tela? Alguém pode estar vendo minha tela? Pode confirmar, por favor? Perfeito, Samuel. Obrigado. Obrigado, Mariana. Obrigado aí, pessoal. A primeira coisa que eu vou apresentar é o nosso plano de reposição, certo? O PED vocês todos o tiveram apresentado ainda nas primeiras aulas que foram presenciais, né? A gente teve aí, a depender da turma, foram 3 aulas teóricas e 2 aulas práticas. Tudo aquilo que foi apresentado continua valendo, certo? A nota do primeiro AP é 80% constituído pela nota da primeira prova, certo? Com 20% da nota de relatórios. Essa é a nota do primeiro AP, é a metade da disciplina. A nota do segundo AP é a nota da segunda prova. Isso também continua valendo. A diferença é que a gente criou sistemas de bonificação de nota para quem mais participasse, quem mais se empenhasse em participação, através das listas de exercícios, certo? Nós temos lista de exercícios para todas as partes da disciplina, como vocês vão ver. Essas listas têm datas para serem entregues e tem uma tolerância máxima de entrega a partir da qual não vale mais entregar, certo? A gente recomenda as datas de entrega e vão ser ao longo do avanço da disciplina, e vai ter uma data final a partir da qual não dá mais para entregar, e não é por outro motivo, não é porque é impossível corrigir as listas se vocês não entregarem até essa data limite. E facilita muito corrigir as listas se vocês entregarem elas dentro das datas que eu vou apresentar agora para o plano, certo? Então essa é uma primeira coisa. Isso foi feito, essa bonificação para os alunos na primeira edição da reposição, e a gente vai fazer de novo para vocês que estão entrando agora para finalizar a disciplina. Então, de notas, tudo se mantém. O que vem de novo é para bonificar os alunos na nota, inclusive do AP1 também. Tudo que for de bonificação e de alteração de nota com relação às provas, a gente coloca na AP1. Concentrem-se nela. Normalmente a gente faz isso para caso dê algum problema na AP1, vocês ainda estão se acostumando com esse novo método, vocês consigam se recuperar rapidamente e fazer a AP2 com a tranquilidade necessária. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, vocês podem assistir às aulas em horário separado. A gente sempre vai deixar ela gravada e sempre vai disponibilizar isso, tanto para as novas aulas que vão ser dadas, como está sendo essa de hoje, ao vivo, assim como para as aulas que já foram gravadas. Então, uma mensagem importante para vocês que vão fazer essa reposição é que a disciplina que vocês vão receber é rigorosamente a mesma que os que já a receberam. Não tem nenhuma diferença, nem de nível, nem de conteúdo, certo? O conteúdo é rigorosamente o mesmo. A gente criou uma apostila do nada para que vocês possam se guiar no estudo dos livros. Os livros são às vezes muito prolixos e não vão direto ao ponto. As apostilas vão mostrar para vocês um caminho mais claro e direto do que é cobrado na disciplina. Vocês usam a apostila para isso. Essas apostilas não estão em versão final, evidentemente. Elas foram criadas numa grande velocidade pela equipe de monitoria junto com os professores. E a gente espera com isso ajudar vocês a estudar. Não é para estudar pela apostila. A apostila é para ajudar vocês a se guiarem no estudo.
Essa é outra coisa importante. Então, assim como todo o resto das coisas, o conteúdo foi todo criado durante o período de paralisação e ofertado aos alunos à medida que ele ia sendo produzido. A única diferença é que para vocês, isso vai ser ofertado todo de uma vez no começo da disciplina e vocês vão ter acesso e vão ditar a velocidade com que querem aprender nessa disciplina, contanto que não passe do período das provas, né? Vocês podem escolher a que medida vão assistindo os vídeos e aí vocês avisam a gente, certo? Avisam que assistiram. As atividades assíncronas, evidentemente, as listas de exercícios, por exemplo, a gente vai saber que vocês fizeram quando vocês entregarem. Mas os vídeos não. Eu continuo recomendando que sempre que tiver uma aula ao vivo, vocês participem ao vivo. Eu acredito que é muito melhor para vocês, porque vocês vão poder discutir. Agora, se não tem interesse na discussão, realmente pode ser mais razoável assistir o vídeo depois. Se vocês assistirem o vídeo depois, de uma maneira assíncrona, daí nesse caso vocês avisam para a gente por e-mail que assistiram a atividade para que a gente possa fazer valer a regra dos 70% de presença, dos 75% de presença. Então lembrando, essa regra continua valendo igual no PED original. O PED original ele é integralmente válido, com exceção do calendário, certo? Então se você pegar o PED, que ele foi ofertado no começo e está no SIGA, você vai olhar o plano de ensino da disciplina e ele continua integralmente válido, com exceção do calendário. E para esse calendário, o que eu vou apresentar agora é o que vai valer nessa disciplina, certo? Que é um plano de reposição. Então vocês estão vendo aí na tela o plano de reposição da minha turma, certo? Eles variam muito pouco de uma turma para outra, mas a universidade fez questão que cada turma tivesse um plano de reposição diferente, né? Separado por turma. Então vocês estão vendo aqui que esse é o da minha turma, é a turma 3, mas eles diferem marginalmente entre uns e os outros. Tem uma introdução rápida só dizendo o que vocês, este grupo constitui, certo? Este grupo constitui um total de 23 alunos. São 23 alunos que vão fazer a reposição. A gente vai de novo juntar as turmas, porque vai ficar muito mais fácil de gerir, certo? Por exemplo, na minha turma só tem 3 alunos oficialmente meus, mas na verdade a gente está tratando que os 23 alunos são dos 3 professores, na medida do possível, certo? Na oferta das aulas, na tirada de dúvidas, na disponibilização de tempo para ajudar vocês, dúvidas sobre as apostilas, dúvidas sobre os vídeos, sobre as atividades práticas, que vocês vão ver como é que vai ser a reposição, e que são a única diferença, eu diria, mais dramática, certo? É a única coisa que a gente vai fazer de uma maneira mais diferente do que a gente gostaria. Todo o resto eu acredito que a gente está próximo do que é o melhor possível de se fazer numa situação tão excepcional. A gente evidentemente aceita todo o feedback que vocês puderem dar, isso ajudou muito na primeira edição da disciplina, né? Tudo que vocês puderem dizer do que vocês estão achando que não tem condições de fazer ou do que vocês acham que está bom, vocês avisam pra gente e a gente tenta na medida do possível ir modificando. Mas a princípio o plano é esse que eu estou apresentando para vocês. Para os 23 alunos que estão nessa segunda parte, nessa segunda edição, na reposição da disciplina, a gente está começando as atividades hoje, dia 20 de julho, e a gente vai adotar exatamente a mesma estratégia que adotou para os demais alunos, os que já conseguiram terminar. Inclusive foi com 100% de aprovação na disciplina, sem que a gente colocasse níveis de prova abaixo do que a gente costumava colocar na edição anterior, mas a gente teve muito mais atividades, eu acho que isso ajudou bastante os alunos. Então nós vamos ter 9 aulas a assistir, certo? Em atividade assíncrona. Essas aulas já estão gravadas e elas são rigorosamente as mesmas aulas que os demais alunos assistiram. Não houve nenhum benefício a quem assistiu anteriormente, a não ser ter feito uma só disciplina praticamente sozinha, né? Sem outras disciplinas para se preocupar ao mesmo tempo. Tirando isso, o conteúdo da disciplina, eu queria reiterar, é rigorosamente o mesmo para quem está fazendo isso agora. Essa é uma primeira coisa, esse item 1 que vocês estão vendo aqui. Vocês vão assistir essas 9 aulas, são 7 aulas teóricas e 2 aulas de exercícios. As 2 aulas de exercícios que foram feitas entre 7 e 15 dias antes de cada uma das 2 provas. Vocês não são obrigados a assistir seguindo o calendário, contanto que assistam antes, certo? A gente tem que receber a presença de vocês, a indicação de que vocês cumpriram essas atividades assíncronas antes das datas que estão recomendadas aqui, certo? O que tem aqui é uma recomendação de data final até o dia que vocês têm que cumprir essas atividades assíncronas. Vai já chegar no calendário. O segundo item de atividades assíncronas são 6 listas de exercícios. Essas são as tais da lista de exercícios
que a gente planejou como um plus. Elas também foram criadas especificamente para a disciplina nesse formato remoto. E elas serviram como bonificação de nota no primeiro AP, certo? Teve gente que recebeu 0,3 no primeiro AP, teve gente que recebeu 0,7 no primeiro AP, teve gente que recebeu 1 ponto no primeiro AP em função do percentual de conclusão dessas 6 atividades assíncronas que os alunos apresentaram, certo? Eu não me lembro mais, a monitoria pode até me interromper se eu estiver muito longe da realidade, mas eu acho que tinha 79 questões ao todo nessas 6 listas de exercícios. E aí, quem completou entre 68 e 79 recebeu 1 ponto. Quem completou, e aí teve uma estratificação, né? Cada vez menos completado, teve menos percentual desse 1 ponto que foi bonificado na nota do primeiro AP. Então não foi pouca coisa, né? Isso corresponde a mais ou menos meio ponto na média e ajudou muito alunos a serem aprovados. Ninguém foi reprovado nessa disciplina na primeira edição e isso se deve muito a essas atividades suplementares. Então, até agora, 9 aulas assíncronas gravadas, 6 atividades de listas de exercícios para vocês entregarem. Nós temos agora a terceira atividade importante da disciplina, que é essa daqui, que são as atividades assíncronas que substituirão as atividades práticas presenciais, certo? Em que vão consistir essas atividades? Basicamente, a gente fez uma curadoria de vídeos disponíveis gratuitamente na internet, através do YouTube, em sua totalidade, eu acho, né? Não foi nem a grande maioria, na totalidade, só tem um vídeo gravado pelos próprios alunos que é para explicar a atividade, que também está disponível no Siga. Mas as 12 atividades assíncronas consistem de quê? É uma apresentação, eu vou até abrir aqui um exemplo para vocês, buscar aqui, abrir um exemplo para vocês. Não está nesse, talvez esteja nesse daqui. Aqui tem as versões da apostila. 2020 para estar aqui. Aulas práticas remotas. Então vou abrir aqui um exemplo. Vocês vão receber, aliás, está disponível no Siga, né? Vocês vão baixar o roteiro de cada uma das atividades práticas remotas, certo? O que vai ser esse roteiro? Basicamente, esse roteiro vai ter o título da aula, certo? A data original em que ela estava prevista. E aqui nesse plano de reposição vocês vão ver a data de entrega atualizada, certo? Mas o que é o roteiro? O roteiro, basicamente, ele tem uma instrução itemizada de tudo que vocês têm de mais básico a entender da instrução normativa, o que não substitui ler a norma, certo? Ler a norma continua sendo necessário. Qual é a diferença? É que aqui é mais ou menos como se fosse a apostila para ler as normas. A gente tem aqui uma instrução resumida e focada nas etapas básicas para executar um determinado ensaio. Vocês vão ler isso em conjunto com assistir aos vídeos que a gente fez esse processo de curadoria. A gente já escolheu vídeos que apresentem esses procedimentos. Então vocês vão ter um apoio textual resumido nessas instruções, vão ter um apoio textual que é a própria norma e é o principal apoio textual, é o que deve ser seguido, e em paralelo vocês vão ter vídeos que a gente já escolheu previamente para que vocês acompanhem. Então aqui, por exemplo, tem a descrição da determinação de massa específica de cimento e do índice de finura de cimento. E em seguida, os cálculos, assim como está na norma, mas aqui de maneira resumida. E em seguida vocês têm os links de procedimentos de ensaio, de vídeos que descrevem esses procedimentos de ensaio, para assistir em paralelo, certo? Vocês vão usar esses links, como vocês estão vendo, vou continuar dando um exemplo. Vocês vão no link, abrem o link, assistem cada um desses vídeos, já com o apoio das instruções e da própria norma. Então eu recomendo vocês lerem antes. Então basicamente vai ter uma pessoa executando o ensaio. Não existe muita harmonização, como esses vídeos não foram produzidos pela gente mesmo, porque não tinha condições de frequentar o laboratório. Não vai ter uma harmonização perfeita entre todos os vídeos, mas cada um dos vídeos vai dar aquele pedaço de conteúdo como se vocês estivessem vendo no laboratório, certo? Filmado. Aliás, como a gente na nossa disciplina costumava principalmente ter as práticas executadas pelos técnicos e pelos professores, essa perda não foi tão grande, mas a gente acaba perdendo aquele senso de pegar nos materiais, né?
E existe um momento social que é muito importante e que a gente acaba perdendo. Eu diria que esse é o principal malefício da versão remota da disciplina. Eu acho que todos vão acabar concordando comigo. Esse foi um feedback bastante generalizado de quem fez a primeira parte da disciplina, mas eu agradeço a compreensão de vocês. A gente não tem condições de frequentar o laboratório agora, mas a gente vai se comprometer na próxima semana de tecnologia em disponibilizar um módulo de aulas práticas para a disciplina de materiais focado em quem não puder ter tido as aulas presenciais, que é justamente quem é matriculado em materiais nesse ano, certo? A gente vai condensar as aulas de materiais em um módulo da próxima semana de tecnologia. E a gente espera com isso fechar a disciplina com sucesso para vocês, né, com essas aulas assíncronas e aí remotas, e compensar a falta de estarmos juntos no laboratório, discutir juntos, pegando no material, através dessas atividades nas próximas semanas de tecnologias. O quarto item é justamente o da apostila que eu já mencionei para vocês. Lembrando que a função da apostila, está bem marcada aqui, é guiar o estudo. A apostila não é o livro-texto da disciplina. Lembrem que no PED tem lá dizendo quais são os livros-texto da disciplina. E principalmente aí o livro do Ibracon, que contém todo o conteúdo, mas como o conteúdo que está lá, às vezes ele é fornecido de forma meio desorganizada, repetitiva e longa, a apostila vai ajudar vocês a escolher mais ou menos o que ler de maneira mais focada e aprofundada. E aí sim vocês buscam o livro. Isso vai ajudar vocês a gastarem menos tempo estudando e focando mais no que é cobrado da disciplina. Então esses são os 4 pilares para manter vocês absorvendo o conteúdo. E a partir daqui o que a gente apresenta quais são as atividades assíncronas e as datas, certo? Então nós temos vídeos aí que estão nos canais meu e do professor Eduardo. Então no meu canal vocês vão achar os vídeos de aulas de exercícios e curiosidades. E no canal do professor Eduardo vocês vão achar os vídeos das aulas teóricas. Em todas as aulas, todos os professores estavam presentes, então vocês vão ver inclusive discussões, não deixem de passar por essas discussões sobre o conteúdo, sobre questões, em que esse é um momento muito rico, né? A gente acabou, essa foi uma vantagem, né, da disciplina remota, inclusive frisada em alguns feedbacks que a gente já recebeu dos outros alunos. A gente teve sempre os 3 professores disponíveis, e isso vai continuar sendo verdade para vocês agora. Então, tratem essa disciplina, independentemente da turma de vocês, como vocês sendo aluno dos 3 professores. Na hora da prova, claro, cada um vai corrigir a sua e cada um vai dar a nota para a sua turma e tem o poder de fazer o que quiser com a sua turma. Então, para esse tipo de coisa, vocês contatam o seu próprio professor. Mas para tudo que é conteúdo, vocês têm disponível toda a equipe de monitoria, certo? Que são orientados meus e do professor Aldo. Vocês têm à disposição a estagiária docência, que é uma orientada minha, e vocês têm à disposição os 3 professores. Então eu diria que esse é um benefício da versão remota da disciplina e eu espero que vocês aproveitem. Então a partir daí o que tem apresentado aqui é o calendário, vocês têm no SIGA esse documento para tirar qualquer dúvida. Então, por exemplo, hoje nós estamos apresentando aqui a estratégia de reposição da disciplina para vocês e vocês estão ligados aqui ao vivo hoje. A gente vai gravar isso e disponibilizar para vocês logo mais durante o dia. Mas além disso, a aula que é para ser assistida hoje é a aula sobre CAL, certo? É a primeira aula que vocês não assistiram presencialmente. E para essa aula vocês já tem o link aqui. Então basicamente você copia o link, vai no seu navegador. Assim que a gente fechar aqui essa aula, que provavelmente vai acabar sendo mais curta que o normal, e a gente vai deixar tempo para vocês irem lá no YouTube, acessarem o canal do professor Eduardo, já direto com o link inclusive, e assistir a aula de CAL. Então vocês vão ver aqui, podem até passar mais rápido. Quem consegue assistir mais rápido, assiste mais rápido. Quem não consegue assistir mais rápido, assiste mais devagar. Que 90% de então perfeitamente, vocês vão ter aí 1h20 para assistir, completando aí a carga horária de 2 horas para a aula de hoje. Certo? Então, para hoje vocês têm essa missão, e aí vocês, uma vez que tiverem terminado de assistir a aula remota e a assíncrona, vocês sempre, já imediatamente, mandam a presença para a gente. Professor, e-mail simples, não precisa de muita coisa. Bom dia, professor, concluir a atividade da aula remota assíncrona X. No caso aqui, aglomerantes, cal. E aí a gente já vai dando as presenças para vocês que vocês possam completar a disciplina. Então vai ser esse mesmo tipo de instrução. Então está indicado aqui, sempre frisar por e-mail que foi finalizada a atividade assíncrona. Vocês vão ter esse tipo de calendário a cumprir ao longo das semanas.
Percebam que mesmo quando é um dia de feriado, eu acho que tinha um aqui em setembro, por exemplo, 7 de setembro. Mesmo quando é um dia de feriado, a gente fez questão de manter a regularidade de uma semana. Professor, mas é feriado, eu não vou assistir no feriado. Não tem problema. Aí você assiste antes do feriado e cumpre o calendário até o dia previsto da disciplina e manda a presença pra gente. Então vai chegar esse dia aqui, por exemplo, no 7 de setembro, que vocês vão ter já que ter assistido a primeira parte da aula de concreto, propriedades no estado fresco e endurecido. Então, mesma coisa, assim que assistiu, mesmo que seja antes do dia, já indica por e-mail. Então, só uma precisão aí sobre o calendário. Então, o calendário fica continuando, aglomerantes de gesso, uma vez que vocês tiverem terminado o conteúdo de aglomerantes, então lá pelo dia 3 de agosto, vocês vão assistir a aula de exercícios que está disponível no YouTube. Então, mesma coisa, vai no link. Eu não gosto muito de ir no link clicando, mas agora já foi. Vou ter que esperar um pouco mais. Ver se ainda dá tempo, não consigo. Aí vocês esperam o link carregar e vai ter aula de exercícios. Aí, no caso, as aulas de exercícios são no meu canal. Daí vocês assistem ela e mesma coisa, indica por e-mail que já terminou a atividade assíncrona para que a gente possa dar a presença. Aqui vai ser mais rápido. Então só para vocês verem, os links já foram no chat. Então normalmente um professor falando e no chat surgiam dúvidas e os outros iam respondendo. Então usem também o chat como um registro. E aí finalmente, depois que vocês tiverem terminado essa primeira etapa da disciplina, vocês vão ter mas que cheguem a resistência. Então, voltando aqui ao planejamento. Professor, significa que eu vou ter que entregar aí cerca de 6 relatórios, todos no dia 10, é muito pesado. Aí eu retorno a frisar, isso não é verdade, certo? Vocês têm que entregar até o dia 10 de agosto esses relatórios. Não significa que tem que entregar todos eles no dia 10 de agosto. A recomendação é que você vá entregando à medida que você for executando essas aulas. Então você tem, por exemplo, a semana do dia 27 para entregar, a semana do dia 3 para entregar, a semana do dia 10 para entregar. Lembrando que 2 ou 3 dessas aulas práticas, na verdade, ocorreram ainda com o semestre presencial, certo? Então vocês já tinham entregue esses relatórios, eles já tinham acontecido. E aí tem, eu acho que mais 3 aulas, atividades assíncronas de relatório, que são já da parte remota, já são nesse modelo em que a gente manda a instrução e os vídeos. Significa que vocês têm as semanas anteriores a essa reposição e mais 4 semanas para produzir os 6 relatórios da primeira parte. Então, a princípio, a gente tentou dividir da maneira mais equilibrada ao longo do semestre. E permitiu que vocês tenham aí esse tempo a mais para entregar caso estejam atrasados na atividade. Não deixem para a última hora. Vocês devem imaginar que agora que vão fazer tudo remoto, vários professores imagino que estejam mandando para vocês muitas atividades, porque a versão remota acaba precisando de mais atividades assíncronas, senão a gente fica com menos segurança sobre o desempenho de vocês. Então é provável que vocês tenham mais atividades que o normal. Procurem executar um planejamento semanalizado, de maneira que vocês consigam não ficar muito sobrecarregados. Então a data limite é dia 10 de agosto, mas eu recomendo fortemente que vocês entreguem todas as semanas esses relatórios. Vai ficar muito melhor para vocês de fazer e vai ficar muito melhor para a gente de corrigir, certo? Então até aqui você terminou a primeira parte da disciplina. A segunda parte da disciplina segue exatamente a mesma lógica. A única coisa a verificar aqui são os temas, as datas e os links. Então, mesma lógica, você vai fazendo as aulas assíncronas e vai avisando para a gente assim que assiste, respeitando a data limite recomendada no programa de reposição. Lá para o dia 5 de outubro, a gente vai ter terminado o conteúdo, certo? O dia de fechamento da disciplina é o dia 22 de outubro. Não sei se vocês acompanharam nas notícias aí da UFC. O dia de terminar a disciplina é 22 de outubro e existe uma tolerância para lançar as notas até o dia 2 de novembro, eu acho. É bem comecinho de novembro. Mas não pode mais ter as atividades. Então até o dia 22 de outubro tudo tem que estar feito. Então a gente se planejou para na semana do 22 aplicar a AF. Nesse caso, o dia que é segunda, né, para não invadir aí os horários das outras disciplinas, o dia da aplicação da AF vai ser dia 19 de outubro para quem precisar dela. A gente deixou 2 semanas entre o dia que vocês estão planejados de terminar o conteúdo e o dia da aplicação da F.
Inclusive está errado aqui é a F, né? Não é o segundo AP. Desculpem. A gente vai estar disponível nesses dias deixados vazios, em tese, de propósito, para que a gente tenha momentos como esse daqui, certo? Que nós estamos tendo agora. Se for necessário, vocês avisam a gente vai se conectar e fazer uma aula para tirar dúvidas. Lembrando que as aulas de exercícios já estão disponíveis. Então não vão ser novas aulas de exercício para tirar dúvidas. Vocês vêm, pode até pedir uma questão, se for o caso, a gente discute a questão nesses encontros, mas a princípio para tirar as últimas dúvidas, vocês trazem questões, eventualmente algo que foi passado na opinião de vocês de maneira errada, a gente vem e repara esses erros através desses momentos, certo? Então isso fecha a nossa estratégia. Percebam que na aplicação das provas, a gente deu preferência a uma aplicação presencial. Isso também já é resultado da experiência com a primeira fase de reposição remota, certo? Para quem já pôde fazer a disciplina, houve muita crítica quanto à aplicação das provas no Google Forms. Isso envolve, claro, muita culpa da gente, mas muitos limites também nas ferramentas. Numa prova presencial, quando a gente precisa fazer um reparo em algum enunciado, a gente para a prova, avisa todo mundo, os alunos tiram as dúvidas, existe esse contato do aluno com o professor mais facilitado, e vocês continuam a prova. Mas no Google Forms, se a gente faz isso, desconecta todas as respostas que vocês já tinham dado, e para alguns alunos, eles não tinham anotado as respostas que já tinham dado, então acabaram que tiveram que recomeçar mais ou menos a prova. Claro que eles já tinham feito, então faziam mais rápido, mas de certa forma vários alunos se sentiram prejudicados. Por outro lado, muitas questões acabavam sem solução que permitisse que o Google Forms executasse a prova de maneira satisfatória. Então a gente acabou anulando questões que não devia e a prova acabou ficando menor do que a gente planejou em algumas delas, né? Teve 2 provas normais, mais uma AF, mais uma segunda chamada e mais AF. Foram 4 provas e em função do retorno de experiência que a gente teve nessas 4 provas, a gente preferiu dar preferência ao presencial. Professor, significa que a gente vai se submeter ao risco? A resposta é não. Se houver qualquer suspeita de que não está melhorando o quadro de pandemia aqui em Fortaleza, nós não vamos fazer a prova de maneira presencial. Está indicado aqui embaixo, certo? Nós vamos tentar fazer a prova presencial. Essa é a nossa vontade. E aí a gente vai ter esse momento juntos de maneira mais próxima. Mas se houver qualquer suspeita de que isso não é possível, aí a gente não vai fazer. A gente mantém exatamente a mesma estratégia que feita anteriormente, que vai ser a prova remota utilizando o Google Forms, certo? Prova remota usando o Google Forms. Existem, de maneira adicional, 2 formulários no Siga de vocês, para vocês treinarem usar o Google Forms, certo? A gente lançou isso antes da primeira prova, para que nenhum aluno fosse pego de surpresa pelo Google Forms. A gente mesmo teve que se acostumar com esse novo jeito de aplicar a prova. Então, nada mais normal do que esperar que vocês também precisem se acostumar com esse novo modo de fazer a prova. Então, nós vamos ter esses formulários. Façam o formulário, ele não vai ser notado, certo? Não tem nota para o formulário de teste do Google Forms. Ele serve tão somente para vocês se acostumarem a usar. O que é acostumar a usar? Responder questões objetivas, isso aí é mais intuitivo, mas enviar questões que não são objetivas. A gente faz questão de ter pelo menos uma questão aberta nas provas, para poder dar uma nota estratificada para vocês, certo? Uma questão objetiva, você ou acerta ou erra, e às vezes isso prejudica o aluno. Então a gente faz questão de ter uma questão aberta. Nessas questões você escreve num papel, por exemplo, e bate foto e envia no formulário, ou alternativamente você pode fazer do Word, salvar como um PDF e enviar também pode. Então façam essa atividade não tem data para entregar, ela não tem nota, mas façam essa atividade no Google Forms de maneira a detectar dificuldades e deem retorno para a gente. Né? O que quer que tenha dificuldade, vocês avisam a gente. Isso aí fecha nosso plano de reposição. Aqui está as condições para que a gente faça a prova de maneira presencial, certo? Elas vão aparecer aqui. Se a gente não conseguir executá-las nas datas previstas, a gente vai adotar o Google Forms para aplicar as provas, certo? Isso aí fecha essa primeira parte aqui desse nosso encontro, que é essa exposição do que vai ser a reposição da nossa disciplina, certo? Eu vou abrir aqui o Siga, enquanto isso vocês podem tirar qualquer dúvida, por favor, abram aí os microfones e falem,
Eu vou pedir para a equipe de monitoria aparecer rapidamente para se apresentar e oferecer apoio aí aos alunos, né? Tanto a Camila, que é a nossa estagiária da docência, que lidera a equipe de monitoria, quanto as duas monitoras que eu agradeço já a presença das três, inclusive, as duas monitoras que puderam estar aqui conosco hoje. Oi, pessoal, bom dia. Eu não vou ligar a câmera. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim. Não vou ligar a câmera, mas para avisar vocês que qualquer coisa nós daqui também pode ajudar a perguntar dúvidas sobre conteúdo, conversar mesmo com a gente, tudo ao longo da disciplina. E a gente está aqui para ajudar. Tá diferente essa época EAD, né? Mas nós também estamos tendo aula EAD, que a gente sabe que às vezes vocês não gostam, às vezes a gente acha meio chato, mas como a gente se entende, conseguimos pensar em uma forma para melhorar esse sentimento e continuar assistindo as aulas, continuar a disciplina até o fim. É muito importante a gente ter esperança e continuar até o fim. Então, só para resumir, qualquer coisa, pode contatar. Obrigado, Isabelle. Isso que a Isabelle disse. A gente está presente sempre, tentando ajudar vocês da melhor forma. Normalmente a gente tira dúvida quando vocês chegam pra gente. Não se acanhe de falar. Tenta ser o mais próximo de vocês possível. Falar da melhor forma para que vocês entendam. A gente para tirar dúvidas, certo? Não tem problema, a gente não se preocupa muito. Até mesmo com a questão do horário. E façam a parte de vocês, a gente faz a nossa e vai dar tudo certo. Certo? Pode procurar a gente também. Maravilha, obrigado Samia, obrigado Isabelle. Se a Camila estiver aí, eu peço que ela fale também, mas eu reforço a importância desse contato com a gente através dos monitores. Pode ser com a gente direto, mas eu sinto que a maioria dos alunos se sente mais à vontade de falar direto com os monitores e os monitores passem para a gente. A incrível maioria de dúvidas chegou para a gente através da equipe de monitoria, liderada aí pela Camila, e que tem a Isabelle e a Samia, e ainda o Felipe e o Fernando Fares. Essa é a equipe de monitoria que vocês podem solicitar a qualquer momento, inclusive vários de vocês já estão no grupo da reposição, não é isso? Isso. Então pronto, a Isabelle já está dando inclusive a instrução. Por favor, participem do grupo de reposição, é muito mais fácil da gente entrar em contato com vocês. Eu sinto que vários alunos não usam muito o SIGA, e sem usar o SIGA, sem esses métodos de comunicação entre a gente, tudo fica mais difícil. Então participem, por favor. A Camila está aí já com o vídeo aberto, vou deixar ela também se apresentar novamente, né, para quem não lembra dela das aulas presenciais, e oferecer todo o apoio para vocês fazerem com sucesso essa disciplina. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Camila. Estarei aqui disponível para se vocês precisarem. Acho que vocês não têm meu contato, mas qualquer coisa podem entrar em contato com a equipe da monitoria, que eles repassam alguma informação ou alguma dúvida que vocês precisarem. Só refrescar mesmo que a gente está aqui disponível. O que vocês precisarem, tiver alguma reclamação, alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente. E a gente está se esforçando, né, para fazer a disciplina da melhor forma, que vocês aproveitem. E basicamente. Obrigado, Camila. Então, pessoal, aproveitem. Não é toda disciplina que tem esse privilégio de ter uma equipe de monitoria. Deixa eu lhe dizer, uma equipe de monitoria tão boa como foi, isso se provou durante aí a edição remota da disciplina. A gente literalmente teve que criar tudo do zero, certo? E se não fosse a equipe de monitoria, a gente certamente não teria conseguido a contento. Então, eu já vou tirar aqui uma dúvida da Amanda, que colocou aqui uma pergunta. Se quem já enviou os relatórios no período anterior precisa reenviar, certo? É uma primeira parte da pergunta aí, separando em duas. Não precisa, não é obrigatório, mas eu recomendo você a enviar para ficar fácil de corrigir. O primeiro relatório, por exemplo, ficou lá na UFC, não está comigo aqui. Então, se você entregou o primeiro relatório lá, me facilita a vida se você entregá-lo de novo. E como é digital, né, você vai mandar um PDF do relatório pronto, não tem propriamente muito mais trabalho. Então, eu recomendo vocês entregarem de novo até aquela data que está especificada, sempre colocando nos títulos, nos envios da atividade, o nome da atividade, né? Relatório 1, relatório 2, assim por diante. Ok?
Essa é uma primeira parte. Eu diria que uma segunda parte da pergunta, quebrando ela em duas, se tiver faltado algum relatório, pode entregar agora, certo? Aconteceu com muitos alunos isso, principalmente no último dos relatórios da parte presencial. Como a data da entrega já caiu no período de paralisação, praticamente ninguém entregou. Então deixa eu encorajá-los todos a entregar os relatórios que vocês não tinham entregue. Certo? Tudo que não tiver entregue, vocês entregam para o primeiro AP até aquele dia lá que está indicado no PED, eu acho que era dia 10 de agosto. Então, entreguem o que já estava feito e entreguem o que está proposto de se fazer a partir de agora. Essa é a regra. A gente sempre adotou muita flexibilização para os alunos durante esse período. A gente compreende que esse período é complicado. Aliás, a gente compreende que vários alunos, às vezes que tinham condições, mas não quiseram fazer durante a paralisação, preferiram optar por fazer depois, para ter uma chance de fazer presencial, às vezes. Também faz parte, não tem problema nenhum. Mas, no fim das contas, a gente vai ter que fazer remoto, não teve jeito. E aí, fazendo remoto, a gente adota as flexibilizações que são possíveis. Uma delas é essa de poder entregar todos os relatórios até o dia 10 de agosto, em vez de entregar toda semana. Certo? Então, eu recomendo vocês não sempre usarem a flexibilização, certo? Tentem ter uma regularidade nas entregas, senão a disciplina vai ficar bem apertada junto com as outras. Não dá para comparar quem fez a disciplina, quem topou fazer antes e tinha condições de fazer antes, e tinha só uma disciplina para fazer. Evidentemente que as pessoas conseguiram se empenhar de maneira exclusiva. Sabe, se você conseguir, por favor, só desligar o microfone, que às vezes dá um pouco de interferência. Agradeço. Esqueci. Sem problema. Então, busquem ter regularidade nessas entregas para facilitar vocês cumprirem os requisitos da disciplina para serem aprovados. O objetivo é que todos sejam aprovados na disciplina, certo? 100%, mas isso precisa ser feito através de cumprir as tarefas. Todos têm que cumprir todas as tarefas. Outra pergunta que apareceu, se os relatórios ainda podem ser realizados em dupla. Excelente pergunta, né? A gente não especificou. Uma boa pergunta. Os relatórios, nesse período, a monitoria vai poder aí discutir mais, a grande maioria foi entregada individual. A gente nem forçou, né? Eu não acho que a gente deu explicitamente essa instrução. Não me lembro de ter dado explicitamente essa instrução, mas eu acho que a maioria dos alunos preferiu fazer individual. Lucas, Oi, pessoal. Eu prefiro que faça em dupla. Pode ser em dupla, viu? Eu também. Mas a gente pode discutir isso depois. Certo. Eu também, inclusive está no PED, né? Eu acho que está no PED a recomendação de que é em dupla. Por mim, em dupla funciona, certo? Contanto que um não se escolhe no outro, vocês fazem essas autorregulações por vocês mesmos, né? Eu espero que ninguém aqui vá fazer todos os relatórios da sua dupla. Eu espero que haja aí de preferência uma sinergia e vocês, a dupla sempre faça junta o relatório. Para quem quiser ter feedback individualizado, evidentemente é melhor fazer o relatório individual, né? Porque aí vocês vão ver, a equipe de monitoria fez isso muito bem, foi dando feedbacks individualizados para todo mundo. À medida que foi recebendo, foi dando feedback sobre como estavam os relatórios, ia dando uns toques, tanto que dá para ver as notas melhorarem ao longo do semestre. Deu para ver isso nos alunos, certo? E eu imagino que vai acontecer de novo. Então vocês fazem como vocês preferirem, podem fazer de dupla. A entrega via SIGA, não necessariamente, certo? Eu recebi muita coisa pelo e-mail. A maioria dos alunos passou a entregar direto para a equipe de monitoria, não foi isso? A grande maioria, eu diria, dos alunos entregou direto para a equipe de monitoria. Eu recomendo entregar direto para a equipe de monitoria porque eles que fazem as triagens e trazem os exemplos para a gente discutir correções de relatório, certo? Nesse momento, inclusive, como os relatórios são os mesmos, a gente já passou dessa etapa, né? A gente já se reuniu com os professores, já se reuniram com os alunos para discutir as correções dos relatórios. Então, a princípio, vocês podem entregar direto para os monitores só registram a data e já fazem as correções. Então, pode entregar direto para os monitores. Oi, Camila. A gente tinha combinado, né, na disciplina anterior, que os relatórios seriam entregues pelo SIGA e eu ia fazer o upload no Drive para os monitores, porque aí facilitaria essa questão do gerenciamento dos relatórios. Muitas vezes alguns ficavam perdidos, enviavam o relatório seguinte, ficava muito bagunçado, vamos dizer assim.
no SIGA a gente conseguia organizar direitinho. Então, se possível, poderia continuar pelo SIGA, se os alunos preferissem também, né? Não, perfeito. Eu acho uma boa recomendação, né? Se vocês entregarem pelo SIGA, tem menos chance da gente se pegar discutindo onde é que pode estar o relatório, né? Porque no SIGA fica registrado. Vocês e a gente conseguem ver que foi entregue, né? Tem essa vantagem, a entrega pelo SIGA. Então busquem usar o SIGA. De novo, a gente sempre adota uma filosofia de flexibilização para esse período excepcional, mas vamos tentar evitar ao máximo os erros, né? Se para a equipe de monitoria fica melhor que a gente receba pelo SIGA, então vamos fazer o esforço de entregar pelo SIGA, por favor, todos os alunos. E aí qualquer dificuldade vocês entram em contato com a gente. Oi, Samir. Só queria reforçar para eles a importância de participar do grupo do WhatsApp, porque é lá que a gente coloca o link do Drive, onde eles têm acesso, por exemplo, a provas antigas, a notas de relatório para eles ficarem acompanhando, materiais de estudo, as listas e tudo mais. Então, quem não estiver participando ainda, ou conhecer alguém que não está participando, por favor, entre em contato com a gente, para a gente colocar no grupo, que é lá que vocês vão ter essa proximidade mesmo, acesso a materiais e tudo. Excelente recomendação. Eu acho que a gente já está arrumando para o fim aqui. Eu vou pedir que vocês abram o microfone para a gente ter uma conversa rápida, mas de apresentação do que vai ser a disciplina, basicamente é isso. Eu só vou passear aqui pelo SIGA. Então no SIGA da disciplina vocês têm acesso exatamente o mesmo SIGA da mesma turma de quem já terminou, certo? Aqui no SIGA da disciplina vocês vão ter acesso a todas as notícias. Então tudo que aconteceu no semestre, se você quiser se atualizar sobre o que aconteceu, vai ter nas notícias. Todos os links também tem nas notícias. Link de aula, link de tudo que você puder imaginar. Tudo está disponível no SIGA. E os arquivos estão todos disponíveis na parte principal do SIGA, dentro do andamento da disciplina. Então nós temos os planejamentos, o próprio PED, o plano de reposição, as apostilas, as listas de exercícios, vocês têm acesso tudo aqui, né? Os capítulos da apostila, os roteiros das aulas práticas, estão todos disponíveis no SIGA. Quem quiser fazer essa disciplina em uma semana, vai poder fazer a disciplina em uma semana e esperar só chegar o dia da prova. Quem quiser fazer no tempo total, vai poder fazer no tempo total. Professor, eu acho a aula muito devagar, eu sou muito bom aluno e eu quero fazer mais rápido. Aí você pega e assiste mais rápido, não tem problema nenhum. Só avisa a gente. Contanto que você faça antes da data que está planejada, está tudo dentro do permitido. E vocês têm acesso a tudo no SIGA, está tudo disponível, certo? Vocês vão ditar o ritmo que vocês vão querer aprender. E aí vocês vão tirando dúvidas. De novo, reforço aí a recomendação do WhatsApp. O WhatsApp é essencial para essa versão remota da disciplina, certo? Inclusive as notas, se vocês quiserem saber como os alunos foram ao longo da disciplina, tem tudo aqui. Ninguém vai tirar nada do que está aqui, certo? Vocês têm acesso a tudo que ocorreu e a gente vai complementando com tudo que vai ocorrer. Vocês, por exemplo, receberam já uma notícia específica para os que ficaram para essa segunda reposição. Vocês têm na notícia, né? Essa notícia que vocês receberam ontem foi específica para vocês. A partir de agora os alunos anteriores vão ignorar essas notícias e os alunos que se mantiveram vão olhá-las. Isso termina o que eu tinha para apresentar hoje sobre a disciplina, e aí podem abrir aí os microfones de vocês para a gente conversar. Se o professor Aldo ou a equipe de monitoria quiser complementar com alguma coisa, a gente está disponível. E se não, já é hora de vocês assistirem a aula de hoje, que é a aula de Cal. Lucas, acho que você fez uma excelente apresentação. Você falou sobre tudo, pelo menos do que eu penso que você deveria falar. E não há nada a complementar. O negócio agora é trabalhar. Perfeito. Então continua aberto aí. Quem quiser abrir o microfone para a gente discutir, fiquem à vontade. Eu só reitero aí, de novo, a gente tem alguns encontros nesse mesmo modelo, certo? De aula ao vivo, gravada, que normalmente acontece nas semanas anteriores às provas, certo? Em cada semana anterior à prova tem um momento previsto desse tipo. Mas a princípio todo o resto vocês é que ditam o ritmo. E eu acho que esse é um dos benefícios da disciplina nesse modelo. Então qualquer problema que vocês encontrem, dificuldade, venham até a gente, vão frequentemente aos monitores, usem a monitoria todo dia, toda semana necessariamente,
e venham a gente para todos os problemas que precisarem resolver. A gente está aí chegando a 9 horas, então vocês vão gastar aí mais ou menos uma hora, 1h20 assistindo a aula que está gravada, que é a aula de cal, que é a aula de hoje. Assim que terminarem de assistir, vocês já registram a presença por e-mail do professor responsável da sua turma, certo? Então, mandem um e-mail para a gente registrar a presença, né? Essas atividades assíncronas sempre precisam da confirmação de que elas foram executadas. Eu vou partir do princípio que todo mundo vai falar a verdade, e vocês vão ver que nessa disciplina remota há muita necessidade de ética. Vocês vão ser solicitados a exercer ética, por exemplo, ao dizer que fez a atividade, e também nas provas, né? Vocês estão aí fazendo a prova vão acabar fazendo a prova de casa, se ela de fato se confirmar que vai ser remota, ao contrário do que a gente gostaria. Vocês vão estar em casa e a gente vai pedir para vocês não abusarem, né? Fazendo a prova a partir do estudo. O professor Aldo vai falar aí novamente. Vou abrir aqui o microfone. Bom, eu tive que sair um pouquinho aqui, só lembrando que nessas aulas já gravadas não tem material sobre agregados e sobre cimento, né? Eu não me lembro de você ter falado isso, falou? Não falei, é isso mesmo, né? As aulas que já foram dadas presenciais, elas não foram gravadas. Então, é bom os alunos terem cuidado com isso aí. Acho que devem rever esses assuntos, tá certo? E qualquer dúvida nós estamos à disposição. É só isso. Perfeito, professor. Então pronto, a gente começou a aula umas 8h15, gastou aí 45 minutos para essa explicação, né? As instruções para a reposição. E aí vocês completam as 2 horas de hoje com a aula gravada e a gente vai estar disponível para tirar dúvidas se forem necessárias, né? De novo, eu reforço a importância desse contato de vocês com os monitores e com os professores. Isso vai ser essencial para que a disciplina tenha sucesso. A gente percebeu isso durante a primeira reposição, durante a paralisação, e certamente isso vai ser o caso novamente. Então vão lá, entrem no WhatsApp, assistam às aulas remotas, tirem dúvidas da gente toda semana. Não é porque a gente não está na aula ao vivo que a gente não é professor de vocês, certo? Durante todas as semanas. Então tudo que vocês precisarem, vocês entram em contato. Eu agradeço aí a atenção de todos, a presença de todos os que puderam estar ao vivo. E encorajo-os a abrir aí o microfone para dar um feedback, né? Dizer o que está preocupado, que dificuldades vão ter. Novamente eu reforço aí a importância desse contato com vocês. Bom dia, professor. Bom dia, professor Lucas, professor Aldo, os monitores e o restante da turma. Eu tenho uma dúvida. Eu não estou na região de Fortaleza, estou em outro estado. Eu queria saber se, numa situação bem mais específica quanto a minha, se a prova for aplicada de forma presencial, se existiria a possibilidade de eu fazer ela na forma remota. Oi, William. Bom dia, William. A gente não sabia que tinha um aluno nessa situação. Ainda bem que você está aqui para conversar com a gente. E obrigado aí pela participação. Eu acredito que os outros professores vão estar de acordo comigo, certo? Nesses casos, de novo, a regra que a gente adotou foi de flexibilizar sempre que houvesse uma justificativa. Então, certamente, a gente não vai fazer você viajar um estado para o outro só para fazer uma prova, certo? Você vai acabar fazendo a prova remota. De qualquer forma, a maior probabilidade é que realmente não tenha condições de fazer a prova presencial como a gente quer. A gente discutiu isso várias vezes, certo? Várias vezes. A gente quer fazer a prova presencial, mas a gente não acha que vai dar. A gente deixou ali no plano, basicamente, pela esperança mesmo. Só para o caso de, se for possível, a gente conseguisse aplicar. Era o que a gente tinha decidido fazer, mas quando a gente decidiu fazer isso, os casos e as mortes no Ceará pela pandemia estavam caindo vertiginosamente. E há umas 2 semanas não é mais o caso, né? Ficou meio estável. Então voltou a ser uma realidade e a gente não fazer a prova presencial. Professor Aldo, o senhor também queria falar? Eu estou de acordo com você. Então pronto, então não se preocupe, William. E aliás, não se preocupem todos os demais. Todo mundo que tiver uma justificativa que impeça realizar o que está planejado, a gente apresentou aqui o planejamento. Se algo impede você de fazer o planejado, mas permite uma pequena adaptação, a gente já vai sempre fazer o esforço por vocês de fazer essa adaptação. É claro que não dá para adaptar, não fazer a disciplina. Não dá para adaptar, não fazer as provas. Não dá para adaptar, fazer as provas depois do dia 22 de outubro. Nada disso dá para adaptar. E por isso a universidade está criando outro tipo de flexibilização, que é vocês poderem se desmatricular, né? Quem não se sentir à vontade para fazer a disciplina
não se sentiu à vontade para fazer durante a paralisação, novamente não está se sentindo à vontade para fazer agora, sem penalização no IRA, que é comum nesse tipo de trancamento, a universidade abriu, né, a possibilidade de um reajuste aí completamente excepcional. Eu nunca tinha visto isso acontecer e achei que foi uma coisa boa que foi feita, né? Se o aluno não acha que vai dar para fazer dentro do plano que está sendo proposto pelos professores nas disciplinas, aí ele não faz e não é prejudicado por não fazer, a não ser o fato de simplesmente fazer depois, né? E de novo, sempre que vocês forem tomar uma decisão dessa e tiverem na dúvida, venham conversar com a gente. No que puder ajudar, a gente está sempre fazendo o esforço, né? Não tenha dúvida, não vai ser por falta de empenho, certo? Não foi durante a primeira fase da reposição e não vai ser agora por falta de empenho que vai ter algum insucesso nessa disciplina. O nosso objetivo é muito claro, é que todos os alunos tenham sucesso. Todo aluno que quis fazer materiais em 2020.1, que ele tenha sucesso em fazer materiais em 2020.1. Essa é a mensagem que eu queria deixar clara hoje. Mais alguém gostaria de falar? Obrigado aí, William. Pessoal, se não tiver mais ninguém, eu vou fechando aqui a sessão de hoje. Agradeço aí a presença dos monitores e da estagiária docência, né, a Camila, a Sâmia e a Isabelle que estão aí com vocês. Encorajo novamente uma cooperação entre todos para que a gente consiga levar essa disciplina a contento. E já deixo vocês livres aí para no resto de tempo que tem disponíveis, assistir a aula de aglomerantes CAL no canal do professor Eduardo, cujo link está tanto no Siga nas notícias, como ele está mais fácil de achar no plano de reposição. Você vai lá no plano de reposição, relê as instruções, vai lá no link da aula de hoje, copia, clica e manda brasa na aula. Pessoal, e aí bom dia a vocês, aproveitem aí o resto do dia. A gente está disponível para tirar qualquer dúvida que apareça, entre em contato aí pelo grupo do WhatsApp e a gente vai tocando. Valeu pessoal, valeu professor Aldo, até mais. Bom dia a todos.